No ano de 1927, um sonho da humanidade finalmente se tornou realidade. O primeiro voo transatlântico foi realizado por Charles Lindbergh. Saindo de Nova York com destino a Paris, foram mais de 33 horas contínuas de voo, apenas ele e seu avião, e a cada segundo dos 6.000 quilômetros de distância entre as duas grandes capitais dos continentes, Charles Lindbergh foi conquistando um território nunca antes explorado. O seu voo através do Oceano Atlântico não só aproximou dois continentes, mas também abriu novas possibilidades de exploração, aventura e busca de sonhos. Pois na história do triunfo transatlântico de Charles Lindbergh encontramos inspiração, esperança e a promessa de um futuro onde tudo é possível, desde que ousemos sonhar e alcançar o que em outro momento foi inalcançável. O legado e a importância dessa história da aviação aumentaram a confiança do público nas viagens aéreas, o que simbolizou e deu início à inovação e determinação americana pelos ares. Os voos transatlânticos da Pan Am de 1954 marcaram o início do serviço aéreo comercial regular através do Atlântico, inaugurando uma nova era de viagens e turismo internacional. O Clipper da Pan Am, um luxuoso barco voador, inaugurou voos regulares de passageiros entre Nova York e a Europa, oferecendo conforto, conveniência e velocidade sem precedentes. Estes voos transformaram as viagens transatlânticas de uma aventura perigosa a um meio de transporte rotineiro e acessível para milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Milhares de voos. E o relógio GMT foi criado em resposta às necessidades dos pilotos e viajantes frequentes que precisavam de uma maneira de rastrear facilmente vários fusos horários. A Pan American World Airways abordou a Rolex com um pedido de um relógio que pudesse exibir dois fusos horários simultaneamente. A Pan Am estava procurando uma solução de cronometragem confiável e precisa para seus pilotos, que cruzavam constantemente vários fusos horários durante os voos internacionais. A Rolex não poupou esforços no desenvolvimento do relógio, perfeito para os pilotos da Pan Am. Eles consultaram especialistas em aviação, engenheiros e até os próprios pilotos para garantir que cada detalhe fosse considerado. A Rolex então respondeu devolvendo o GMT Master, lançado em 1955. Mas por que GMT? O que significa essa sigla? GMT significa Greenwich Mean Time, hora média em Greenwich. Representava a hora solar média no Observatório Real de Greenwich, Londres, que servia como ponto de referência para a cronometragem em todo o mundo. Foi estabelecido em 1884 como um sistema de tempo padronizado para navegação e comunicação, especialmente para fins marítimos. O GMT tornou-se historicamente significativo, porque forneceu um ponto de referência comum para coordenar o tempo em diferentes locais, especialmente durante a área de exploração e do comércio global. Antes do estabelecimento do GMT, cada localidade usava sua própria hora solar local com base na posição do Sol. Isso tornava muito difícil a sincronização de atividades e a comunicação eficaz através de longas distâncias. Como vimos em outros vídeos do canal, graças a John Harrison durante o século XVIII, a adoção da hora e da localização do Observatório de Greenwich, Londres, como sistema do horário padrão, navegadores e marinheiros puderam determinar com mais precisão sua posição no mar. Além disso, o GMT serviu de base para o desenvolvimento de fusos horários padronizados em todo o mundo, que foram estabelecidos no final do século XIX e início do século XX, para agilizar ainda mais a cronometragem global. Hoje, embora o próprio GMT tenha sido amplamente substituído pelo tempo universal coordenado, como padrão de tempo global, o seu significado histórico como precursor dos modernos sistemas de cronometragem permanece profundo. O original GMT da Rolex tem a referência 6542 e veio nas cores clássicas que o fez ganhar o apelido de Pepsi. Seu bezel giratório, de 24 horas, trabalhava conjuntamente com o ponteiro adicional do segundo fuso horário. E no bezel, o azul representa as 12 horas noturnas e o vermelho as 12 horas do dia. A primeira referência não tinha protetores de coroa e o bezel era feito de baquelite nos primeiros anos de produção. E não demorou muito, para que a Rolex percebesse que esse material não era adequado do ponto de vista de durabilidade. E em pouco tempo, todas as inserções do bezel foram substituídas por alumínio. Em 1959, referência 6542 estava para ser substituída, e a chegada da referência 1675 trouxe com ela algumas atualizações.
Esse foi o primeiro GMT Master a usar protetores de coroa. E o ponteiro das 24 horas aumentou bastante para uma melhor legibilidade. A caixa ainda era de 38 mm e suas cores se tornaram um clássico da horologia. Ao longo da existência do 1675, a Rolex integrou mais alguns modelos e cores diferentes, entre outros o modelo todo preto, ficou conhecido como o Blueberry GMT. E claro, a caixa dourada Root Beer GMT surgiram durante a longa produção da referência 1675, que continuou até 1980. A última referência do GMT Master, anterior ao GMT Master 2, surgiu em 1980, apresentando o movimento calibre 3075, atualizado com função de ajuste rápido de data e um aumento da frequência para 28.800 vibrações por hora. Embora essa referência, GMT Master 16750, tenha permanecido em produção até os anos 90, seu sucessor, GMT Master 2, foi apresentado pela primeira vez em 1983. Ambos os modelos chegaram em uma caixa maior, 40 mm. Então, o que diferenciava realmente o GMT Master 2 era a sua funcionalidade. Em vez de simplesmente depender do bezel para ler fusos horários alternativos, seu ponteiro de 24 horas poderia ser ajustado independentemente da hora local, e esses ajustes não impactavam o funcionamento do ponteiro dos segundos. Essa mudança revelou-se bastante prática para viajantes frequentes e deu à marca ainda mais motivos para eliminar o seu antecessor. O GMT Master 2 também marcou a chegada de outro apelido na lista, já que uma variante do bezel preto e vermelho foi instantaneamente reconhecido como Coca-Cola ou Coke GMT. A partir de 2008, vemos uma série de atualizações para o GMT Master 2, uma caixa um pouco mais robusta, pulseiras atualizadas e a chegada de engastes de cerâmica levaram o famoso modelo a especificações modernas. A funcionalidade do bezel também foi melhorada, já que esses novos modelos usavam um sistema firme de 24 cliques em vez do convencional de 120 cliques, como o Submariner, chegando pela primeira vez com um mostrador preto de 2 tons, referência 116710LN em 2008, e foi logo seguido pelo Batman, a referência 116710BLNR em 2013. O modelo, com bezel de cerâmica Pepsi, com caixa em ouro branco, veio no ano seguinte. Durante esse período, esses modelos eram movidos pelo calibre 3186, que incorporava modernas tecnologias da Rolex, como o espiral Parachrome e entre outras. Temos também a referência 12670BLRO Pepsi, revestida em aço em pulseira Jubilee. Com este modelo, a Rolex atualizou o calibre GMT para melhorar tanto a eficiência quanto a reserva de marcha, equipando aí com seus mais recentes Chrono Energy Escapement e o Parachrome. Esse novo calibre 3285 quase duplica a reserva de marcha, aumentando aí para 70 horas. Ao longo dos anos, o design do relógio GMT evoluiu, com várias marcas introduzindo suas próprias interpretações da complicação dessa hora dupla. No entanto, o GMT Master da Rolex continua a ser um relógio icônico, apreciado tanto por colecionadores como por viajantes pelo seu papel pioneiro na tecnologia de relógios com fuso horário duplo. O tempo universal coordenado foi formalmente adotado como padrão de tempo global em 1960. Foi estabelecido pela União Internacional de Telecomunicações como sucessor do horário de Greenwich. Desde então, o UTC tornou-se o sistema de cronometragem padrão usado em todo o mundo para coordenação de atividades, comunicação e navegação. Mas o relógio GMT continua a inspirar gerações de pioneiros, lembrando-nos que nenhum desafio é demasiado grande, nenhuma fronteira demasiado distante. É um testemunho do espírito humano, um símbolo da nossa capacidade de inovar, adaptar e superar. Hoje, enquanto estamos à beira de uma nova era da exploração, o legado do relógio GMT continua vivo, um lembrete atemporal do nosso potencial limitado e da nossa busca incessante para alcançar o inalcançável. Na horologia, com a história do relógio GMT, encontramos não apenas uma ferramenta, mas sim a inspiração, coragem e a promessa de um futuro onde o céu e a distância não são o limite.
Tudo bom, pessoal? Eu sou o Trevor. Não se esqueçam de deixar seu like, seu comentário se você gosta desse tipo de conteúdo e considere ser um membro do canal, ser um horologista, onde você vai estar ajudando a promover os conceitos e os valores da horologia.